Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia, mais uma leitura bíblica. Já estamos chegando no final do penúltimo livro da Bíblia. Hoje vamos do capítulo 7 ao 9 e amanhã vamos do capítulo 10, 11 e 12. E depois, os capítulos finais. E aí finalizaremos o livro do profeta Zacarias, o penúltimo livro, e vamos para o último livro, que é Malaquias, encerrando assim a nossa caminhada no Velho Testamento e já iniciando a caminhada do Novo Testamento. O capítulo 7, aqui de Zacarias, o que nós temos aqui? A verdadeira adoração e justiça. Então, assim, o capítulo 7, a Bíblia vai ser tão clara sobre justiça e misericórdia em vez de jejuns. Mensagem muito parecida com essa que nós vimos no livro do profeta Isaías. Então vamos lá, este capítulo vai abordar a questão de um jejum, que era o jejum anual que o povo observava em memória à destruição do templo. E aí Deus, por meio de Zacarias, exorta o povo a entender que o jejum e outros atos externos de adoração só tem valor quando acompanhado de justiça, misericórdia, obediência ao Senhor. Então vamos lá, nós temos aqui o capítulo 7, olha. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, mês de Quiseu, foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Primeira coisa que eu queria te ensinar aqui: esse jejum que esses homens estão fazendo não era uma indicação bíblica, não tinha na lei essa indicação. E aí, uma delegação que vem de Betel e vai para Jerusalém, vão perguntar aos sacerdotes e profetas se deveriam continuar observando esse jejum no 5º mês, que comemorava, ou talvez podemos dizer que lembrava, a destruição do templo, né? E aí, Deus responde por meio de Zacarias perguntando se o jejum deles era realmente para Deus ou apenas uma prática ritualística. Isso é muito bom, porque o jejum, ele é uma prática que eu e você devemos fazer. Mas se ele se torna apenas um ato religioso, apenas um ritual, ele perdeu o seu valor. E aí o Senhor lembra o povo que os antigos profetas já haviam chamado Israel a praticar a justiça, mostrar misericórdia e compaixão e evitar a opressão. Mas eles não ouviram. O resultado foi o exílio. Deixa eu ler para você Isaías 58, porque Isaías 58, versos 6 e 7, Deus, por meio de Isaías, critica a observância de jejum sem justiça, mostrando que a verdadeira adoração envolve ajudar o necessitado e praticar a justiça. Tiago, Novo Testamento, capítulo 1, verso 27, eu gosto da definição de Tiago aqui da verdadeira religião. Ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então você vê que a mensagem de Zacarias está ecoando aqui em Tiago. A mensagem de Isaías se repete em Zacarias e Tiago. Você vê que Deus, por meio de Zacarias, não está dizendo para o povo assim: você não deve jejuar, porque o jejum é bom, mas ele chama atenção. Se esse jejum não for acompanhado de uma atitude de justiça, de misericórdia, de honestidade, então esse jejum, ele não fez sentido. Ele não fez sentido. Então é uma mensagem muito importante do capítulo 7, para mim e para você, não só para os dias de Zacarias, mas para os dias de hoje. Qual é o jejum que Deus agrada? Zacarias 7, Isaías 58, é o jejum que vai desfazer as ligadoras, que vai socorrer a viúva, o órfão, o necessitado. Então você vê que a mensagem de Deus é jejum, e jejum não muda o coração de Deus, não muda a opinião de Deus. Deus é imutável. O jejum muda a mim e a você. Então, quando o jejum nos muda, nós começamos a andar dentro daquilo que Deus estabeleceu. Nós não vamos ser egoístas, nós vamos ajudar, nós vamos exercer misericórdia, nós vamos exercer justiça, e esse é o chamado de Deus.
Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, que nós temos aqui, é a bênção do Senhor sobre Jerusalém, é uma promessa de restauração e bênçãos futuras sobre Jerusalém. E aí, o assunto aqui principal é Deus prometendo a futura restauração de Jerusalém e a transformação de sua sorte. A cidade vai ser um lugar de paz, de prosperidade e verdade. E o povo experimentará a bênção de Deus. Vou repetir, nessa última viagem que eu fiz para lá, a gente percebe essa realidade. Por mais aqui no Brasil nós estamos falando assim, meu Deus, Israel está em guerra. Deixa eu dizer algo para você. Eu fui e vi um ambiente de completa paz em Jerusalém. Então, andando por lá, eu me lembrava desses textos bíblicos. Então, aqui, Deus vai expressar no capítulo 8, né, até o verso 3, o zelo por Jerusalém e promete retornar à cidade e habitá-la novamente. Deus continua, verso 4 e 5, né? Ele promete que a cidade será repovoada com idosos e crianças, simbolizando a paz e a segurança. Eu gosto muito dessa citação aqui, né? Verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançadas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Eu gosto desse apontamento de Deus, porque ele fala do mais velho, então ele fala de longevidade. Se está tendo longevidade é porque tem paz, prosperidade, e fala das crianças, ou seja, a nova geração. Num ambiente hostil, você não vai ver as crianças brincando, você não vai ver os mais velhos. São duas gerações que precisam de cuidados, né? Os mais novos e os mais avançados de idade. Então, eu gosto muito desse texto. E aí, verso 9 ao 13, Deus encoraja o povo a serem fortes e completarem a reconstrução de templo. Zacarias, assim como Ageu, vai trazer essa mensagem, motivando, incentivando o povo a terminar a reconstrução do templo, assegurando-lhe que os abençoará com prosperidade. E aí eles são chamados a viver em verdadeira justiça, evitando o mal e promovendo a paz. Então você vê que a mensagem de Zacarias é trazer de novo as pessoas no caminho certo, caminho que os antepassados deles haviam perdido. E aí o capítulo 8 termina com Deus prometendo transformar os jejuns em dias de alegria e festa para Judá. E muitas nações buscarão o Senhor em Jerusalém. Que promessa linda, né? Que promessa linda. Vamos para o capítulo 9. O capítulo 9. O que nós temos aqui, né? Capítulo 9 é o julgamento dos inimigos de Israel e fala sobre a vinda do rei de Sião. Então, ou seja, a profecia que o rei virá e ele virá em humildade. O capítulo 9 contém uma profecia sobre o julgamento das nações inimigas de Israel, seguida com uma promessa de que o Messias, o rei justo e humilde, virá trazer a salvação. O capítulo começa com o anúncio do julgamento de Deus sobre as nações vizinhas de Israel, incluindo Damasco, Tiro e Sidom. Nós vimos aqui que por várias vezes, Deus não trouxe juízo só sobre o seu povo, mas também falou das nações em volta. Isso porque todas as nações pertencem ao Senhor. E aí Deus promete defender o seu povo e remover os inimigos de Judá. Verso 8: defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Entendeu? Em seguida, o profeta anuncia a chegada do rei de Israel, descrito como justo e humilde, montado em um jumento em sinal de paz. Verso 9: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, o jumentinho, cria da jumenta. Isso é muito interessante porque o verso 9 aqui, ele fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Está lá em Mateus capítulo 21, verso 5. Né? Vamos ver também João 12, 15, que é a mesma profecia que é mencionada aqui, associado diretamente a Jesus. Você vai lembrar que Jesus vai mandar os discípulos na frente, alguns deles, para preparar o lugar e para preparar o jumentinho
que ele vai se assentar para entrar em Jerusalém. Então você vê o cumprimento dessa promessa. E aí o capítulo 9 termina, do verso 11 até o verso 17. Deus também promete libertar o seu povo, restaurar as forças e enchê-los de alegria. Quando você vai pegando todas as profecias sobre essa restauração de Jerusalém, você vai ver que, na grande maioria das vezes, Deus vai falar sobre a alegria do seu povo. Então, uma restauração que vai trazer alegria em todos os âmbitos, em todos os âmbitos. E aí, nós terminamos aqui o capítulo 9, um texto que aponta para a messiandade de Jesus, Jesus como Messias, que na sua entrada triunfal vem assentado no jumento. Jumento era um animal muito usado, mas era uma expressão de humildade. Então ele como rei, você pensa, deveria vir num cavalo branco, bonito, mas ele vem humilde, assentado no jumento, filha de uma jumenta, cumprindo a profecia do profeta Zacarias. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui lendo mais 3 capítulos. Deus te abençoe.